agora uma breve revisão do nosso assunto do primeiro bimestre. Nós vimos sobre os muçulmanos, o renascimento, o iluminismo, as grandes monarquias nacionais e também as grandes navegações e a revolução comercial. Então eu vou tentar fazer um breve apanhado de tudo isso e eu espero que vocês acompanhem. Quando vocês forem estudar, vocês conseguem ir pausando o vídeo. Pela plataforma SAS também vai ter muitas informações sobre esses conteúdos. Bom, começando sobre o muçulmano. Por que nós temos tanto medo quando a gente fala dos muçulmanos? É uma religião ou é uma facção? Como alguns de vocês me perguntaram no dia da aula. Bom, os muçulmanos são povos que eles têm uma religião e eles seguem essa religião, são os islamitas, os islãs. E na religião deles, eles não têm adoração a imagens, a figuras, a nenhum símbolo. E quando alguém tenta materializar Alá, que é o Deus supremo dos islãs, eles não concordam. Eles praticam atrocidades que, na mentalidade deles, é em defesa do Deus, que não pode ser mostrado, não pode ser materializado de forma alguma. Mas para a gente falar dos muçulmanos, vamos voltar um pouquinho lá no início dessa grande civilização, desses povos. Como é que eles começaram? Bom, a Arábia, ela é dividida em duas partes. Nós temos a Arábia desértica e a Arábia feliz. Eles eram povos nômades. No primeiro momento, lá nas Arábias, eles viviam numa região seca, de deserto, os beduínos, e eles viviam próximo aos oásis, viviam do pastoreio e tinham que andar de um lugar para o outro para alimentar esses animais e ficar também próximo a esses oásis pela questão da água. Então, a sobrevivência deles era através do nomadismo. Eles conseguiram, através do nomadismo, fazer com que o seu grupo sobrevivesse a uma região desértica da Arábia. No início, os islamitas, os árabes, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Eles passam a ser monoteístas com a chegada de Maomé. Maomé diz ter sonhado com o anjo Gabriel e passa a informação de que agora tem que acreditar em apenas um Deus, o Deus Alá. Não podemos mais acreditar em vários deuses. Então, na Arábia desértica, eles eram criadores de animais, chamados beduínos, esse povo que mexia com esses animais, estavam sempre próximo aos oásis. Na Arábia litorânea, que era um local mais fértil, que também é chamada de Arábia feliz, eles eram comerciantes navegadores. Na Arábia, independente se fosse a desértica ou a litorânea, na pré-islâmica, eles eram povos que não tinham uma organização política, eles não seguiam certas regras e eles passam a formar aristocracias por volta do século VI. Até então eles não tinham nenhuma organização política. Quando ainda eram politeístas, eles eram muito devotos à Pedra Negra. E essa Pedra Negra, até hoje, ela serve como adoração, mas agora são monoteístas. Quem foi Maomé? O que ele fez? Por que ele conseguiu mudar um povo que antes era politeísta e agora se tornou monoteísta? Maomé diz ter tido uma visão do anjo Gabriel, onde pede que não acreditem mais em vários deuses, mas apenas em um Deus. Tudo isso encontra-se lá no livro sagrado, que é o Alcorão. Por essa crença monoteísta, Maomé acaba sendo expulso da região. As pregações de Maomé, elas irritavam os sacerdotes politeístas da Arábia. Maomé tem que fugir, que é a Hégira, e essa fuga de Maomé para Meca é o ano 1 do calendário muçulmano. Quando Maomé morre, ele consegue deixar o mundo árabe unificado, politicamente falando, e todos em torno da religião islâmica. Com a morte de Maomé, vai surgir os califas, que é os que vão dar sequência ao islamismo na Arábia. Hoje, o islamismo é a segunda maior religião do mundo e é a que
está em primeiro lugar em questão de crescimento. Portugal surgiu graças, ou infelizmente, a uma guerra travada entre cristãos e muçulmanos, que é a Guerra da Reconquista. Essa guerra entre cristãos e muçulmanos é uma batalha onde eles tentam conseguir o controle da Península Ibérica. É assim que se forma Portugal. Portugal, depois lá na frente, a gente vai ver também que é quem vem colonizar o Brasil, quem vem dominar o nosso país. Graças aos árabes, a gente hoje tem como legado o uso da pólvora, o estudo da química, a matemática, o sistema numérico hindu, que a gente tem o acréscimo do zero. Mas será que dentro do próprio islamismo não existe conflitos? Existe. Existem conflitos internos. Os islamitas, eles são divididos em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. E os sunitas e os xiitas, eles vivem em eterno conflito interno. Segundo os sunitas, qualquer pessoa poderia ser sucessor de Maomé. Já para os xiitas mais extremos, a sucessão só poderia ser feita de forma hereditária. E até hoje, sunitas e xiitas entram em confronto por questão política, econômica e social. O mundo muçulmano nos deixou como herança uma grande religião, uma da segunda maior religião do mundo, a pólvora, a química, a matemática e outros conhecimentos em relação à própria natureza. O que foram as monarquias nacionais? O que quer dizer monarquia? Que nações adotaram a monarquia? Para a gente entender as monarquias nacionais, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu um pouquinho antes, o que antecedeu a tudo isso. A Europa, ela vivia o período feudal. O feudalismo, ele era contrário ao comércio, era contrário à industrialização, era um período voltado só para a terra, o feudo, o uso da terra. As pessoas que ali estavam ou eram grandes proprietários de terra, ou eram os usuários de terras que pagavam altos impostos para os proprietários. Então, a base de tudo era o rural, era o agrário. Ocorre uma diminuição dessa produção agrícola, e essa diminuição da produção agrícola faz com que as pessoas tenham que buscar outras fontes para sobreviver. Paralelo a isso, aparece a peste negra, que dizima 1/3 da população europeia. A fome, a miséria, a peste negra, a diminuição dos alimentos faz com que ocorram diversas guerras. Tinha que se encontrar uma solução para o problema. Então a solução foi a centralização do poder. O monarca absoluto tomando o poder político e fazendo com que os altos impostos, a igreja, a sociedade em si tivesse que obedecer uma hierarquia centralizada. Quem eram os maiores interessados nesse poder centralizado? Nós temos três grupos de pessoas mais interessadas: os monarcas, a nobreza e a burguesia. Por que os monarcas queriam esse poder centralizado? Porque assim eles voltariam a ter acesso àquele poder que eles tinham perdido lá no feudalismo para os grandes proprietários de terras. A nobreza desejava esse poder centralizado porque assim ela iria ter mais privilégios. Ela não precisaria pagar impostos e ela teria privilégios dentro da corte, dentro do governo. E a burguesia tinha interesse nessa monarquia porque ela conseguiria ter um controle maior do comércio e centralizar também a moeda. Porque lá no feudalismo não existia uma centralização da moeda. E agora, nas monarquias nacionais, a moeda passa a ser centralizada. Por que a centralização da moeda? Porque ela iria favorecer as trocas comerciais. Quais são as características de uma monarquia? Poder centralizado na mão de um rei, direito divino, que acreditava-se que esse rei era um enviado de Deus, o mercantilismo, que dava as práticas comerciais, todos os quesitos necessários para esse grande vem e vai do comércio, tanto marítimo como terrestre, o exército nacional organizado, a delimitação territorial, que até então no feudalismo não existia isso, e a cobrança de impostos. Esses são os requisitos necessários, as características necessárias para sermos uma monarquia.
poder absoluto, direito divino, mercantilismo, exército nacional organizado, delimitação correta do território e a cobrança de impostos. O Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a formar uma dinastia, a dinastia de Aves. Então, Portugal foi o primeiro país monárquico a conseguir uma dinastia, a formar uma dinastia. Mas ele só conseguiu isso porque ele teve que lutar contra os mouros e aí foi feito um acordo onde eles deram terras para os mouros em troca dessa dinastia. Na Espanha foi através da política do casamento. Houve-se a união de dois reinos para conseguir esse poder absoluto. Inglaterra e França foi um pouquinho diferente. Conforme os senhores feudais na Inglaterra e na França foi um pouquinho diferente. Conforme os senhores feudais iam morrendo, o poder passava a ser absoluto na mão de um rei que teria toda essa centralização. E isso possibilitou que ocorresse uma identidade nacional entre ingleses e franceses. Então, à medida que os senhores feudais iam morrendo, as suas terras, o seu patrimônio ia passando para os reis. Dentro dessa monarquia francesa, temos Joana d'Arc, uma guerreira que acabou sendo queimada viva, porque ela lutava pelos seus ideais e ela era considerada uma bruxa. Por que chamavam Joana d'Arc de bruxa? Porque ela dizia conversar com Deus. A sociedade de um país monárquico, ele era de duas maneiras, o grupo dos privilegiados e o grupo dos não privilegiados. No grupo dos privilegiados eu tenho o clero e a nobreza. Do não privilegiado, que é o terceiro estado, eu vou ter a burguesia e o povo. Então, privilegiados, clero e nobreza, não privilegiados, burguesia e o povo. Mas o que é mercantilismo mesmo? O que quer dizer isso? Graças ao mercantilismo, o Brasil é povoado por europeus. Mercantilismo é uma prática adotada pelas monarquias nacionais, aonde precisa-se ter uma balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, ou seja, taxas de importações e importações, metalismo, que é acúmulo de metais para transformar em moeda, para cunhar moedas, estímulo à agricultura e à manufatura e, graças ao mercantilismo, o colonialismo, que é a exploração através do pacto colonial. Dentro dessas monarquias nacionais, desse mercantilismo, que ele me dá todas as condições para eu atravessar os oceanos, atravessar os mares, conquistar novas terras, conquistar novos povos, vai surgir também uma prática chamada renascimento. O renascimento ele é cultural, ele é político e ele é social. Renascer quer dizer voltar a ter uma nova visão sobre tudo e sobre todos. Lá no período medieval, é pecado. Lá no período medieval, a fé sobressai a razão. O tempo pertence a Deus. É pecado emprestar dinheiro. É pecado cobrar juros. Deus é o centro de tudo, teocentrismo. O corpo é uma fonte de pecado. Essas são as características, os valores medievais. Então, o mundo era teocentrista, eu não poderia valorizar o meu corpo, eu não poderia me preocupar na questão de dinheiro, de comércio. Eu tinha que estar sempre focado na fé e não na razão. Já no Renascimento, isso muda um pouco. O foco agora não é mais o teocentrismo, mas é a razão. É o uso da razão, onde a razão e a fé são importantes e não mais a fé sobrepõe a razão. Aqui no Renascimento, eu vou valorizar os talentos, eu vou valorizar as capacidades de cada um, o individualismo de cada um. O tempo, ele pertence ao homem e o homem deve utilizar esse tempo em benefício próprio. O homem, ele vai estar no centro das atenções e o corpo, ele passa a ser fonte de beleza e não mais fonte de pecado. Então, o pensamento medieval, ele tinha uma relação entre a fé e a razão. E essas discussões, elas estavam no limite do conhecimento. Muitas vezes, elas eram proibitivas para se chegar a algum conhecimento científico. Com o Renascimento, o uso da razão, o racionalismo, agora se tem sim conhecimento científico das coisas para se tomar qualquer decisão.
o homem, ele deve agora com o renascimento, a partir do renascimento, ele deve desenvolver todas as áreas do saber. Então, dentro do renascimento, nós temos duas situações interessantes, que é o antropocentrismo e o teocentrismo. Que o teocentrismo era lá no período medieval, onde Deus é o centro de tudo. Agora, com o renascimento, é o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro de tudo. Então, vai ocorrer um grande conflito para que as pessoas entendam que eu posso ter fé usando a minha razão e não mais só a fé subestimando a razão. Então, quais são as características principais do renascimento? Ele valoriza a estética e ele volta naquela antiguidade clássica, lá na questão da Grécia, de Roma. Ele passa a valorizar esteticamente as obras de arte, ele passa a valorizar o homem, ele passa a valorizar as formas, ele vê como papel principal e decisivo para toda a condição da nossa história a razão. Então, resumidamente, o que é o Renascimento? O Renascimento é uma fuga da Idade Média e um retorno à Idade Antiga. Uma nova forma de ver o período antigo e tentar anular a Idade Média. No Renascimento, vai começar a ser desprezado aquelas explicações místicas ou explicações feitas pela igreja. Agora, com o Renascimento, tudo tem que ser comprovado teoricamente, cientificamente. Então, vai bater de frente com a religião, vai bater de frente com a fé de muitas pessoas. E esse novo renascer, ele vai gerar um incômodo, porque agora começa a se perceber que a Terra não é mais plana, que a Terra é redonda. Começa a perceber que o corpo não é fonte de pecado, mas que o corpo passa a ser fonte de beleza. E um dos renascentistas mais conhecidos é Leonardo da Vinci, que até hoje a gente vê obras, vê experimentos, a medicina avançou graças aos inícios lá dos conhecimentos científicos de Da Vinci e demais renascentistas. Muitas obras de arte até hoje valorizadas foram feitas nesse período, foram através da técnica da perspectiva, do claro e do escuro, da questão tridimensional, que antes as imagens elas eram secas, simples, e agora elas têm todas essas características. Com a chegada do Renascimento, a Igreja Católica ela passa por um turbilhão de emoções. A Igreja Católica ela se sente balançada com a chegada do renascer das ideias e ela passa também por provações. E aí vem o período da Reforma, período esse onde certas atitudes da Igreja Católica são contestadas, principalmente por pessoas de dentro da igreja, como ocorreu com o bispo Martinho Lutero, que descontente com certas situações da igreja, ele é excomungado e ele acaba formando uma nova religião, que é o luteranismo. Então Martinho Lutero, ele sai da Igreja Católica e funda uma nova religião, que é o luteranismo. O que tem de diferente do catolicismo para o luteranismo? Bom, Martinho Lutero, ele fica descontente porque a igreja vendia peças sacras, cobrava as indulgências, dizia que o pecado poderia ser pago com grandes quantidades em dinheiro e que a salvação não seria apenas pela fé, mas também pelas suas condições. E aí isso incomodava muito Martinho Lutero. Ele questionava, ele contestava, a igreja o expulsou e ele fundou uma nova religião. Como a gente pode ver no esqueminha logo mais aqui para vocês, a reforma luterana ela se assemelha com a Igreja Católica, porém ela não aceita a cobrança de indulgências. Aqui a gente consegue ver nesse esqueminha que os princípios luteranos são a autoridade única, agora é a Bíblia, não mais os padres, os bispos. Essa Bíblia ela pode ser traduzida principalmente para o alemão, que Martinho Lutero era da Alemanha, e não mais precisa ser latim. Há uma relação direta do crente com Deus, há uma rejeição do papel mediador do clero, há uma rejeição da autoridade do Papa e a alteração da doutrina da igreja. Ela passa a ser aceita apenas por 2 sacramentos, batismo e eucaristia. E lá na Igreja Católica são 7 sacramentos. E agora aqui, como a gente está vendo, a reforma luterana ela passa a ter só 2 sacramentos, que é o batismo e a eucaristia. Há uma rejeição no culto de santos e de imagens e também há uma rejeição à Virgem.
Há uma instituição de pastores que serão os responsáveis pelo culto. Não são mais padres, agora são pastores. Mas acontecem outras reformas também, como o calvinismo e o anglicanismo. O calvinismo é uma igreja formada por Jean Calvino. Jean Calvino, ele também se descontenta com a Igreja Católica e resolve fundar uma nova religião. O que vai diferenciar o catolicismo do luteranismo do calvinismo? O calvinismo, ele trabalha com a teoria da predestinação, que nós nascemos predestinados já. Nós já temos um destino tratado. E o calvinismo também consegue segurar dois sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Segundo os calvinistas, nós já nascemos predestinados à salvação ou à condenação eterna. Rei Henrique VIII também se descontenta com a Igreja Católica, porque ele tenta se separar de sua esposa para casar novamente e a Igreja não tolera o divórcio, então ele sai e funda o anglicanismo na Inglaterra. Como vocês podem ver aqui no esqueminha, a reforma anglicana ela é fundada por Rei Henrique VIII e ele passa a ser o chefe supremo da igreja. Ele vai contestar o poder do Papa e do clero dentro da Inglaterra, mas o seu maior interesse em fundar essa nova religião era o seu casamento ser anulado com Catarina de Aragão para ele poder se casar com Ana de Bolena. A Igreja Católica ela começa a perder muitos fiéis, com o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, e aí ela resolve fazer alguma coisa para resgatar esses fiéis. Então ela vai criar algumas práticas onde ela tenta, de certa forma, impor ainda mais. Dentro dessas práticas, nós temos o Concílio de Trento, que ele vai fazer algumas reformulações, porém ele continua com os 7 sacramentos, ele vai reformar alguns costumes dentro da igreja e ele vai tentar colocar uma maior disciplina dentro do celibato, ou seja, os padres têm que ser celibatários. Também vão criar a Companhia de Jesus, que é um novo instrumento de catequização para que essas pessoas continuem na Igreja Católica, e a Companhia de Jesus ela vai vir também para as colônias, onde vai tentar catequizar índios e negros. A catequização através da Companhia de Jesus é uma maneira de cada vez mais enraizar a fé católica dentro das novas colônias. Cria-se também um index, que é os livros proibidos, uma grande biblioteca com todos aqueles livros que a igreja acredita serem pecaminosos ou que batam de frente com os ideais catolicistas. Então cria-se o index. Toda e qualquer publicação passava pelo crivo do index e aí sim iriam autorizar ou não ser divulgados. E também aparece aqui o Tribunal da Santa Inquisição, o Santo Ofício, que as pessoas passam a ser perseguidas, torturadas e até mesmo assassinadas, através de vários tipos de torturas ou da Santa Inquisição, que é a fogueira, que queima as pessoas vivas. Como a gente já viu lá atrás, Joana d'Arc, lá na França, ela foi queimada viva, porque ela dizia que conseguia conversar com Deus. A Santa Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, ela vigiava, ela torturava, ela perseguia e ela também queimava as pessoas vivas, qualquer pessoa que não fosse com os dogmas, não seguissem os dogmas da Igreja Católica. Uma curiosidade aqui nesse período da Reforma e da Contra-Reforma é que na Península Ibérica existia uma grande comunidade judaica que não aceitou essas reformas. E na Espanha houve a expulsão dos judeus através da Santa Inquisição. Então são duas curiosidades. Na Península Ibérica, a grande quantidade da civilização judaica, do judaísmo, e na questão da Espanha, onde houve uma grande perseguição a esses judeus. Em Portugal, com a Contra-Reforma, vai surgir 2 grupos de cristãos, como vocês conseguem ver aqui no esquema. Existe o cristão velho e o cristão não velho, que é o cristão novo. No cristão velho é aquele que vai seguir a fé católica, aquela tradição não muda. Já aqui no cristão novo vai ser aquele judeu convertido ao cristianismo. Então todas aquelas pessoas que eles conseguem converter ao cristianismo, que eram judeus e agora são cristãos, eles vão ser chamados de novos cristãos. Qual a diferença então da reforma para a contra-reforma? Observem aqui no quadrinho. A reforma católica ela é uma crise religiosa aonde
Contesta-se os abusos e a degradação dos costumes da Igreja Católica. É uma ação reformadora, vai reformar os princípios da Igreja e vai fundar também novas religiões. Já a Contra-Reforma é um avanço do protestantismo e a Igreja Católica vê esse avanço e resolve fazer uma ação repressiva, ou seja, ela vai repreender todas essas manifestações e vai tentar melhorar cada vez mais e tentar resgatar esses fiéis ao cristianismo, ao catolicismo. Chegamos às grandes navegações. Por que os europeus saíram lá na Europa, atravessaram os mares e oceanos violentos para se chegar às Américas? Qual era o objetivo? Qual era o intuito? Naquela época, lá no finalzinho do século XIV, início do século XV, as grandes viagens marítimas, elas eram próximas aos litorais. Eles não saíam mares adentro, porque eles tinham medo. Existia um misticismo que a Terra era plana e que iria cair num precipício, que existiam grandes monstros, que existiam grandes animais marinhos. E outro perigo era também a questão da maresia, aonde os mares acabavam ficando em calmaria. Esses mares, eles não tinham ondas, não tinha vento, e aí as embarcações ficavam à deriva, ficavam paradas. Então, grandes monstros, a ideia de que a Terra era plana e ia cair num precipício, e a calmaria dos mares eram os grandes pesadelos dos europeus. Mas mesmo assim, eles resolvem se alçar em grandes navegações. Os motivos: a Europa tinha passado por uma guerra de 100 anos, houve a dizimação dos povos através da peste negra, grande fome, revolta dos camponeses, necessidade de busca de novas matérias-primas. Tudo isso foram os fatores que fez com que a Europa saísse em busca dessas grandes navegações. Gênova e Veneza também tinham um monopólio do comércio e a ideia era quebrar esse monopólio de Gênova e Veneza. O monopólio turco também incomodava muito esses europeus. A Europa, principalmente Portugal, tinham tecnologias favoráveis a essas grandes navegações, como a escola de Sagre, a bússola, o astrolábio, a madeira propícia para construir essas embarcações. Todos esses são fatores promissores a essa expansão marítima. As monarquias nacionais agora passam a se unir e essa união faz com que elas buscam novos caminhos nesse período de renascimento cultural, de renascer das ideias. Dentro das monarquias nacionais, como vocês conseguem ver aqui, há uma união entre rei e burguesia. O rei, ele tem terras e tem o poder. Os burgueses, eles tentam padronizar as moedas, eles têm os impostos, os pesos e as medidas. E isso faz com que o Estado se torne um grande empresário para essa expansão marítima comercial acontecer. As grandes navegações, essa expansão marítima comercial, ela tem um objetivo, é a busca de novas rotas comerciais e também a busca de matéria-prima e especiarias, como no mapa aqui está mostrando. As rotas de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro de Covila. Esse vai e vem é através do Oceano Atlântico e também do Oceano Índico. O Oceano Pacífico até então não está sendo explorado. Por que eles buscavam metais preciosos? Como a gente já viu que o Renascimento ele tem uma padronização das moedas, cada vez mais é necessário conseguir matéria-prima para fazer a cunhagem dessas moedas, que são principalmente o ouro. A prática mercantilista também sugere as grandes navegações. Eles têm um protecionismo, eles têm uma balança comercial favorável e isso ajuda a acontecer essas novas descobertas territoriais. Por que Portugal saiu na frente? Porque ele tinha uma centralização política do poder, porque ele tinha a escola de Sagres, porque ele tinha a madeira propícia para fazer as grandes embarcações. E Portugal também tinha a união da burguesia e da nobreza. Então esses motivos fez com que Portugal saísse na frente nas grandes navegações. E aí vem a história que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Hoje essa história já está sendo contestada, já consegue se comprovar que em 1498 Duarte Pacheco Pereira chegou aqui, entrou pelo Foz do Amazonas, ele estava à deriva em alto mar e entrou pelo Foz do Amazonas. Ele encontrou essa região,
mas o interesse não era encontrar somente território. Ele não viu nada de interessante na questão de metalismo, então ele voltou para lá, falou para o rei, ficou calado, e somente em 1500 é que o território realmente foi oficializado como território português. Pacheco Pereira era um fidalgo de Dom Manuel I. Como a gente consegue ver aqui no esquema, uma gravura, ele publica um livro em 1503, onde ele conta essa sua trajetória nesse continente em 1498, 2 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Nesse mapa a gente consegue ver como é que ficou a divisão dessas novas terras. Portugal e Espanha viviam sempre lado a lado, buscando esses territórios. E aí aqui a gente consegue ver o Tratado de Tordesilhas, que é quando mostra que esse território entre as Américas e a África, que fica aqui o Oceano Atlântico separando-os, pertence a Portugal. Oceano Índico e Oceano Pacífico, e esse território que fica banhado por Oceano Índico e Pacífico, pertence à Espanha. Também nesse mapa aqui do Tratado de Tordesilhas, a gente consegue ver mais corretamente aonde está a área portuguesa e aonde está a área espanhola. A área portuguesa brasileira é apenas o litoral e o nordeste brasileiro, e o restante pertence à Espanha. Será que o Tratado de Tordesilhas foi respeitado? Não. Ingleses, franceses, holandeses, os corsoários começaram a invadir o litoral brasileiro. Por quê? Encontraram madeira boa como o pau-brasil, começaram a encontrar muito ouro e muita prata aqui nessa região, e além de especiarias. Quais foram as consequências das grandes navegações? Além de tornar a Europa o grande mercado consumidor, novas rotas comerciais foram encontradas e novas colônias produtoras de matéria-prima para a sua metrópole. Aqui começa a unificação do mundo pelo comércio, o início da globalização. Tem-se comércio, tem-se uma moeda própria, tem-se uma briga por território. Surge então a Revolução Comercial. Como a gente consegue ver aqui no esquema do professor Celso Firmino, a Revolução Comercial, ela acontece porque ela tem uma política mercantilista, a burguesia já está rica e poderosa graças às grandes navegações, o Estado absolutista monárquico fortalecido, a Europa praticamente domina todo o planeta, há uma expansão do catolicismo lá com a questão da Contra-Reforma e há também o fortalecimento do capitalismo por causa da questão da cunhagem de moedas. E tudo isso leva a uma revolução comercial. Essa revolução comercial, ela vai surgir novos costumes, novos comércios, novos produtos a serem explorados, mas também uma nova destruição cultural. Povos como os indígenas passam a ser dizimados. Então, para o 7º ano desse bimestre, a gente tem que se lembrar um pouquinho de como foi a questão muçulmana, o renascimento, a importância do renascimento para as grandes navegações, as monarquias nacionais se fortalecendo cada vez mais e buscando novas rotas e conquistando novas terras, as grandes navegações, que como consequência vem a Revolução Comercial, que é o início da globalização. Então, continue acompanhando na plataforma SAIS e na Copelg TV, e a gente se encontra na próxima.